Saudações a todos e a todas. Uma das frases mais repetidas nos NEPs vem do livro Renúncia. Foi editado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, quando a personagem Alcione nos ensina que, abre aspas, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Pois bem, um dos mais notórios sites sobre assuntos bíblicos nos fala que existem atualmente mais de 3.400 versões da Bíblia, em mais de 2.200 idiomas. Bom, parece que, pelo menos no que se refere àquela parte que Alcine nos diz, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, a gente está fazendo um dever de casa direitinho, então. Mas e o restante? Como decidir sobre qual mensagem do Cristo eu devo meditar para esse ou aquele momento da minha atual existência? Como absorver o fruto dessas minhas meditações sobre o Evangelho de maneira que eu consiga desenvolver as formas mais apropriadas para se sentir essa mensagem? E como ter certeza de que eu estou vivenciando essa mensagem da forma adequada? Você já parou para pensar quantos livros se dedicaram e quantos livros têm se dedicado a responder essas questões? A sugerir metodologias a esse respeito? E se você estiver achando essas indagações minhas um tanto descabidas, deixa eu te contar uma coisa. Na resposta 219 do livro Consolador, Emmanuel enfatiza que, abre aspas, para a iluminação do íntimo só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. E Emmanuel ainda remata a questão dizendo, aliás, o Espiritismo em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Eu não sei se você percebeu, mas, segundo Emmanuel, a maior finalidade do Espiritismo é restaurar a verdade através das luzes do Evangelho de Jesus. Inclusive, isso já havia sido dito antes para a gente. Pelo próprio mestre, inclusive, quando em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, o Advento do Cristo, ele nos assevera, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Vou repetir. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Concordem comigo que, se somos adeptos da doutrina dos espíritos, se desejamos legitimamente servir a Cristo, é nosso dever nos esmerarmos em conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho cada vez mais e cada vez melhor. E das ferramentas disponíveis para nos aprimorarmos nesse dever, duas serão objeto do nosso encontro de hoje. Aliás, duas que se transformaram em uma só. Falando nisso, você sabe o que são harmonias do Evangelho? Você já ouviu falar em comentários bíblicos? Não? Mas antes disso, em hermenêutica, você já ouviu falar? Não? Em exegética, então? Também não? Então vamos lá. Bem basicamente, mas bem basicamente mesmo, a hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação de textos. Ela é usada desde a Grécia Antiga. Ela proporciona uma compreensão textual histórico-cultural e muito multifacetada, onde essa interpretação é co-construída, ou seja, construída conjuntamente entre o próprio texto e o intérprete, numa interação mais dinâmica e bem menos rigorosa do que ocorre na exegese, que já proporciona uma interpretação crítica, mais meticulosa e mais precisa dos textos sagrados, buscando extrair seu significado original para obter uma representação fiel da intenção do autor original. Parece complicado, né? Mas eu vou tentar facilitar para você. Vamos usar os nossos próprios exemplos. Nosso exegeta por excelência é o próprio Kardec.
Ele desenvolveu até mesmo uma metodologia científica para codificar a doutrina dos espíritos e depois ele aplicou os resultados dessa metodologia científica em O Evangelho segundo o Espiritismo para explicar as nuances evangélicas, evoluindo, inclusive, várias noções bíblicas do seu próprio tempo. Já no campo da hermenêutica, nós contamos com nada mais, nada menos do que Emmanuel, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, Neio Lúcio, Carlos Torres Pastorino, professor Honório Onofre de Abreu, que mesmo desencarnado continua nos trazendo as luzes evangélicas. Que timaço que a gente tem, né? Perceba também como a aplicabilidade desses conceitos realmente nos auxilia a nos aprimorarmos nessa nossa seara, nesse nosso roteiro de iluminação evangélica. Agora, imagine se todas as histórias contadas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pudessem ser condensadas em uma única história. Você consegue imaginar isso? Mas é exatamente essa, a proposta da harmonia dos evangelhos, que busca apresentar uma visão coerente e unificada dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com a finalidade de propor uma continuidade entre as diferentes narrativas do evangelho, tentando apresentar os eventos da vida de Jesus em uma linha do tempo bem coesa. Além disso, as harmonias dos evangelhos, elas pretendem facilitar o estudo das semelhanças e das diferenças que cada um dos textos narrativos de cada um dos evangelhos tem, possibilitando que a gente tenha uma visão clara das particularidades de cada evangelista, e cada texto, e cada perícope, e cada evento. Também ela tenta reconciliar as discrepâncias existentes nessas narrativas evangélicas. E ela tenta oferecer uma interpretação que respeite as intenções originais de cada um dos textos. E o mais importante da harmonia, o exercício de se criar harmonias evangélicas nos mantém questionando, investigando, analisando, propondo continuamente e visando o aprimoramento não só da coerência narrativa entre os evangelhos, mas também do compromisso que nós devemos ter em compreender mais e melhor a mensagem central dos evangelhos, tanto nos seus contextos quanto nas suas diferenças. Já o comentário bíblico são obras, os comentários bíblicos são obras acadêmicas que visam explicar, contextualizar e interpretar os textos das Escrituras. O principal objetivo dos comentários bíblicos é fornecer uma interpretação detalhada dos textos bíblicos. Isso inclui o estudo crítico do contexto original, o significado dos textos, a intenção dos autores bíblicos, as interpretações. Além disso, ele também visa interpretar os textos no contexto original. Muitos comentários, inclusive, também exploram a relevância e a aplicação contemporânea desses ensinamentos, oferecendo para a gente alguns insights bem interessantes sobre como os textos podem ser aplicados na prática espiritual que nos é mais ética e na nossa atualidade. Não sei se você está percebendo, mas tanto a harmonia dos evangelhos quanto os comentários bíblicos utilizam-se da hermenêutica e da exegética. As harmonias ligeiramente mais hermenêuticas, vamos dizer assim. Os comentários mais exegéticos. E eu espero que nessa altura dessa nossa conversa, eu já tenha conseguido fazer você entender que para o nosso aprimoramento iluminativo da verdade evangélica, para conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo cada vez mais e melhor, nós precisamos de ambos. Aliás, ambos não, nós precisamos de todos. Harmonia, comentário, hermenêutica e exegética. E foi exatamente essa fusão prodigiosa que Emídio Silva Falcão, brasileiro, pós-doutor em Ciências da Religião, dentre outros vários títulos, conseguiu em sua obra Tratado dos Evangelhos. Emídio, assim como outrora fizeram Tatiano de Síria, Amônio de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona, João Calvino e agora Emídio de Goiânia, também mergulha, como esses outros, profundamente nos evangelhos, trazendo à tona o seu quinhão para cooperar com a restauração dessa verdade evangélica, que é a missão de cada espírito. Ou, nas palavras da própria companheira Marisley,
para que todas as gerações pudessem estudar minuciosamente a vida de Jesus e, ao final do estudo, conseguissem enxergar longe, superar-se, vencer as próprias limitações, enfim, evoluir. Primeiramente, a nossa gratidão imensa pela sua presença, Emídio. É um prazer imenso ter você aqui. E eu queria que você desse o seu boa noite, as suas boas-vindas para a nossa audiência, por gentileza. Introdução, reflexão a respeito da harmonia dos evangelhos, dos comentários, da hermenêutica, né, a ciência da interpretação. Que bom estar aqui participando com você dessa reflexão que nos leva ao Cristo, né? O grande protagonista de tudo. As ciências estão a serviço dele. A ciência espírita, a filosofia espírita, todas as ciências que conhecemos, a matemática, a física, a química, a biologia, a medicina, as ciências da saúde, ou seja, todas as ciências dispostas a comentar, a estudar os evangelhos, para que nós possamos compreender melhor Jesus, aumentemos o nosso amor por ele e percebamos o quanto que ele nos ama. Então, estudar Jesus é um trabalho que começa, mas não tem fim. Não tem, cada parábola dessa pode ser interpretada de mais de 10 maneiras. A gente busca fazer uma interpretação mais básica, né? Mais assim, mais acessível, mas podemos aprofundá-las, né? Então, é muito bom estar aqui com você e é um privilégio estar aqui para falarmos do Cristo. Gratidão imensa e o privilégio é recíproco. Emídio, sua obra me impressionou bastante e eu já te agradeço como professador da doutrina dos espíritos e confrade nessa seara, porque dá para perceber muito nitidamente o tamanho do esforço que você fez para trazer essa primorosidade. A palavra prodigiosa, eu não usei à toa, é um prodígio mesmo. Lembrando que nós já tivemos outras tentativas, e outros livros que se proporam a fazer minimamente semelhante, que não foram tão bem sucedidos, nem tiveram uma organização, como você mesmo disse, científica, tão primorosa. Isso é esmero, isso é diligência, como diria Salomão no livro de Provérbios, excesso de zelo e de compromisso com aquilo que é excelente. Então, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, Emídio, falando para quem está nos ouvindo, em quem vai nos ouvir, sobre a trajetória, segundo a sua ótica. Esse trabalho deve ter começado em algo um pouco menor, um pouco mais simples, e deve ter ido crescendo até perder proporções e se transformar nesse prodígio. Conta para a gente brevemente a história de como nasce, lá atrás, o Tratado dos Evangelhos, por favor. Nasce de uma busca. Eu queria uma obra, queria ler uma obra. Eu nunca me considerei escritor, mas eu queria ler uma obra à luz da doutrina espírita, didática, que pudesse atender os princípios didáticos de Kardec. Kardec foi extremamente didático, preciso. Uma obra que comentasse os 4 evangelhos, harmonizasse os evangelhos, primeiro para poder conhecer realmente a vida de Jesus segundo os canônicos. Então, nós temos alguma visão, mas com muitas lacunas. Mas lendo os 4 evangelhos, essas lacunas são supridas. Então, eu queria ter essa visão. Só que quando a gente lê Mateus e vai ver Marcos, Lucas e João, em algum ponto, os fatos, os episódios são destacados num aspecto, mas em outro vem e trata de outro assunto. Então, nós queríamos uma harmonia, sim. Nós tivemos acesso a algumas harmonias, mas queríamos uma harmonia que pudesse, assim, como se um único evangelista tivesse escrito todos os 4 evangelhos. Considerando que, mesmo existindo os evangelhos apócrifos, os canônicos são os mais completos trabalhos acerca da vida de Jesus. Então, nós queríamos conhecer a vida de Jesus, queríamos uma obra espírita, uma obra bem na linha didática kardeciana, com clareza, objetividade. Muito bem, hoje é o dia do jornalista.
E esse livro passa pelos jornais. Antes dele se transformar em obra, essa obra foi publicada aos domingos num jornal aqui de Goiânia intitulado Diário da Manhã, que faz agora 45 anos. Então, os leitores aqui do Centro-Oeste já tiveram acesso ao conteúdo de todas as religiões, de quem não professa nem mesmo o cristianismo. Então, nós tivemos a motivação de estudar e depois fazer os comentários. Mas no ano 2000, nós lançamos uma obra intitulada O Livro dos Evangelhos, só os Evangelhos, sem comentários, para poder realmente existir essa harmonia, essa necessária harmonia. Teve um bispo católico, Dom Duarte Leopoldo, de Bragança Paulista, muito conhecido, que lutava pelos direitos da mulher, e que ele fez um trabalho belíssimo. Mas depois desse trabalho, nós não tivemos notícias de outros trabalhos nesse sentido, porque a igreja, por exemplo, proibiu de que se tratasse de uma harmonia, que se fundisse os evangelhos, exatamente para respeitar a linha de cada um. Lucas segue uma linha, Mateus, para que realmente pudesse existir essa diferença e comparação. Só que o nosso objetivo era o quê? Conhecer a vida de Jesus, para que não repetisse. A pessoa lê Mateus, depois lê Marcos, episódios repetidos, acrescentando ou tirando algum detalhe. Então, o Sermão da Montanha de Mateus ele é completo, mas vem outros tratando. Então, nós queríamos uma visão completa dos evangelhos. Muito bem. Depois nós queríamos buscar, através do que nós tínhamos dentro da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Carlos Torres Pastorino, ou seja, de autores que trataram do Evangelho. Mas nós queríamos seguir bem à risca a linha do pensamento kardeciano. Esse foi o nosso norte. E buscando essa clareza. Então, Kardec foi o grande mestre que eu tive para poder fazer esse trabalho. Muito bem. Aí levamos quase mais de 18 anos, lançamos no ano 2000 o Livro dos Evangelhos, aí a partir de 2001, 2002, depois de muita leitura, sim, mas muito antes do ano 2000, nós vimos várias obras. Porque nós queríamos fazer um trabalho, nós queríamos conhecer um trabalho que pudesse preencher a alma. E não encontramos esse trabalho completo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho da consolação. Não foi a proposta de Kardec de fazer um estudo sistematizado dos canônicos. Mas ali gera amor, ali gera consolação. Depois, no livro A Gênese, Kardec explica as questões dos milagres, das curas, das multiplicações, ou seja, ali ele vem também fazendo análise pessoal, científica a esse respeito. Né? Muito bem. Depois, outros autores, e especialmente Carlos Torres Pastorino, que fez um trabalho também primoroso. Muito bem. E aí começamos a trabalhar, buscando uma linguagem clara e objetiva, já que esse trabalho seria publicado aos domingos aos leitores de um jornal. Então, eu quero aqui agradecer ao jornalista Batista Custódio, dono desse jornal, já desencarnado. No nosso Instagram tem lá a foto dele, né? E ele nos abriu todo espaço, nunca limitou, nunca corrigiu nada, sempre apoiou, era espírita, né? Era espírita, amigo do Chico. Então, ele nos abriu e nos motivou, porque não é fácil nós produzimos um texto por semana. Então, como é que foi feito esse trabalho? Aí vem a orientação também do nosso querido Divaldo Franco. Ele nos sugeriu uma vez, no aeroporto de Belo Horizonte, ele disse assim, meu filho, reflita sempre antes de escrever. Então, eu passava a semana pensando. Depois segui a orientação do meu querido amigo Luiz Gonzaga de Alvarenga. Ele disse assim, Emílio, não coloque muitas citações na obra. Primeiro você escreve, depois você busca em outros autores o que faltou. Aí você pode fazer a citação, direta ou indireta, para que não seja mais uma repetição do que os outros fizeram. Então, você vai escrever a sua obra. Então, eu passava assim, como é que foi a metodologia? De segunda a sexta, pensando no texto, pensando no episódio.
mesmo trabalhando em 5 faculdades, mesmo com tantas ocupações, viagens, mas eu estava sempre refletindo sobre o texto. Tem textos que não tem nem comentários por aí, comentários que pudessem ser colocados para a comunidade. Então, muitas vezes, eu ficava imaginando a cena, para depois da imaginação escrever, seguindo a orientação do Albert Einstein, que pela imaginação ele aprendia muito mais do que pela razão. Então, buscava pela imaginação e trazia pela razão e começava a escrever. Muito bem, então, as obras, o trabalho foi construído ao longo desse tempo, tendo esse espaço e essa motivação que me obrigava a ter disciplina. Me obrigava a ter disciplina. Nesse período, eu defendi tese e escrevi outros livros, até para descansar. Nesse período, eu produzi outras obras, mas sempre essa obra era o foco. E se eu fiz isso, era para descansar, porque eu precisava de fazer novas leituras, né? Tem uma grande obra do Champlin, toda a Bíblia interpretada, versículo por versículo, grande escritor, teólogo americano, que morou aqui no Brasil, morou em São Paulo. Ele escreveu todo esse trabalho em inglês, depois a sua esposa traduziu para o português, né? Como um exemplo. Então surgiu assim, dessa necessidade do Espírito de se aproximar mais de Jesus. Eu poderia resumir, esse é um trabalho de amor, é uma linda história de amor. Esse trabalho é uma história de amor, é uma homenagem à mais bela história de amor que existe. Então, foi o meu amor por Jesus que fez com que esse trabalho, porque não é possível fazer um trabalho desse sem que não tenha um grande amor. Só que depois a gente descobre que não foi o amor que eu sinto por ele, foi o que ele sentiu por mim, é o que ele sente por mim que fez com que eu fizesse esse trabalho. E ao final do trabalho, depois de tudo, eu nem sabia qual seria o título, ao final fui entender muita coisa. Muitos espíritos nos ajudaram. Santo Agostinho, em espírito, foi o diretor espiritual dessa obra. Eu só fui entender isso quando, em prece, eu pedi a Deus qual o título desse trabalho. Aí veio na mente, vá na obra ou nas obras de Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem lá tratado do Evangelho de João, de Lucas. Eu falei, tá aí, tratado dos Evangelhos. Ou seja, aí que eu fui entender. Falei, gente, aí depois outras revelações de que Santo Agostinho, responsável pela divulgação do Evangelho pela doutrina espírita, foi realmente o grande diretor e devo muito a esse espírito por ter me motivado a fazer esse trabalho, né? Então, João Marcos, é uma linda história de amor, é um comprometimento. Estou agora preparando um trabalho ligado a Atos dos Apóstolos. Eu te confesso que depois que a gente estuda sobre Jesus, a gente precisa de um outro tipo de ânimo, de motivação para fazer qualquer outro trabalho ligado à questão bíblica. Agora, a grande ferramenta é o Espiritismo. Sem o conhecimento espírita, não é possível enxergarmos, vermos o Evangelho com a clareza que ele tem. A doutrina espírita é aquela lente de luz que nos ajuda a entender melhor Jesus. Agora, é aí que nós compreendemos outras coisas também. Há uma diferença entre ouvirmos os ensinamentos do Mestre e observarmos o seu comportamento, ou seus exemplos. As lições do Mestre nos libertam pelo conhecimento, mas os seus exemplos nos motivam a agir e nos aproximam dele. É perfeitamente possível imitar Jesus. É perfeitamente possível imitar Jesus. Talvez não em sua plenitude da divindade ou da sua realeza, mas na plenitude da sua humanidade. Analisando a realeza de Jesus, analisando a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Jesus foi muito humano e essa humanidade dele nos aproxima dele. Nos aproxima para chegarmos um dia a essa realeza espiritual de sermos espíritos puros e essa divindade de sermos realmente instrumentos do Pai. Por isso que eu sou muito grato, é um momento sempre de gratidão. A obra foi finalizada em 2019, lançada em 2023, e de lá para cá, esse trabalho já vai agora para a terceira edição, né? Terceira edição. Alguns
um detalhezinho ali, acolá, de digitação, estamos a corrigir. Outra coisa também, João Marcos, acho que eu nunca falei isso assim em uma entrevista. Eu tirei todos os gerúndios desse trabalho. Ó, Todos os andos, endos, indos, ondos e undos. 3 meses. Depois fui fazer uma cirurgia de retirada de pedra na vesícula. Eu falei, agora eu vou descansar. Como me deu trabalho tirar os gerúndios. E como eu descobri que eu não sabia escrever quando eu vi tanto gerúndio. Um gerundismo atroz. E por quê? Porque eu fiz o doutorado em Portugal e o mestrado também. E lá não tem gerúndio. Quem gosta de gerúndio é o inglês. Eu falei, não, eu quero que esse livro vá também a Portugal. E eu fiquei preocupado em tirar os gerúndios, porque realmente o gerúndio ele empobrece o texto. E com isso eu tive quase que reescrever toda a obra para tirar esses gerúndios, porque não é tão simples. Eu não podia colocar tudo no verbo no infinitivo, entendeu? Então, essa é uma particularidade. Cansa, eu não pretendo mais fazer isso. Eu pretendo escrever da melhor forma possível, sem gerúndio, porque deu trabalho. Reformar a casa, às vezes, dá mais trabalho do que construir uma casa, né? É verdade, é verdade. É uma história realmente de amor ao amor que o Cristo tem pela gente. Muito, muito inspirador, inclusive, ouvir a sua história. Né? E você vê, não tinha como ser outro nome, né? Já que Agostinho presidiu e cooperou diretamente, primeiro você veio com o livro do Evangelho, assim como Agostinho foi primeiro no De Consenso Evangelistarum, né? Que é consenso evangélico, né? O acordo dos evangelhos. Você veio primeiro com uma harmonia, né? Como Agostinho fez, e depois Agostinho, da harmonia, partiu para os seus tratados. O Tratado de João, que é o mais famoso, e o Tratado de Lucas, que não é tão famoso quanto o de João. Aliás, o Tratado de João de Agostinho é um livro que todo ser humano reencarnado no planeta Terra teria a obrigação de ler. Mas aí eu queria que você falasse para a gente agora, dentro do seu coração, completamente aberto para a gente, eu vou contextualizar a pergunta para você entender e não me interpretar mal. A gente que estuda pelo NEP, a gente já tem esse afã, né? A gente já tem anelado em nosso coração esse desejo de aprofundamento evangélico, de ir entender Jesus cada vez mais e melhor, de extrair o espírito do espírito da letra. A gente já tem essa fama, mas a gente vê no movimento espírita alguns confrades que ainda têm uma certa resistência. Né? Você ainda ouve hoje frases do tipo, mas para que, gente? Já tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você precisa de mais do que... o que não está no Evangelho segundo o Espiritismo está na Gênesis, você está precisando de que mais? E se você não gostou nem dos dois, tem um sol do inferno que vem, bota a cereja no bolo, para que você está caçando? Sarna para se coçar. Aí eu queria que você falasse do fundo do seu coração, com a autoridade de quem fez o trabalho que você fez. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Gênesis, está precisando de que mais? E se você não gostou nem dos dois, tem um sol do inferno que vem, bota a cereja no bolo, para que você está caçando? Sarna para se coçar. Aí eu queria que você falasse do fundo do seu coração, com a autoridade de quem fez o trabalho que você fez. O que você ganhou enquanto espírita fazendo o trabalho que você fez? Estudando harmonia, fazendo o seu comentário bíblico, fazendo hermenêutica, fazendo exegética, que são os 4 pilares básicos do estudo bíblico. Os 4 pilares básicos. É o básico do básico do estudo bíblico. O que você, enquanto espírita, ganhou com isso? A encarnação. Sensacional. Eu ganhei a encarnação. Eu vim para isso. Eu não fiz nada mais importante do que isso. Ainda que eu fizesse 1000 palestras, ainda que me desse a oportunidade de escrever 1000 livros, ainda que me desse a oportunidade de falar todos os idiomas, ainda que eu tivesse todos os títulos, ainda nada se compara a estudar sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu aprendi isso com alguns autores. Na época que eu queria fazer um estudo sobre Jesus, eu não cheguei direto aos evangelhos. Mas alguns autores diziam assim, nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, quando se pega um trabalho desse e joga à luz da doutrina espírita, aí vira uma maravilha. Não é? Então, eu te digo que todas as obras que vieram antes do tratado, João Marcos, todas as obras foram um treinamento. Tudo foi treinamento. O trabalho mais difícil. Você vai perceber que são 277 episódios.
aí tem 277 palestras prontas sobre o Evangelho. 277 palestras prontas. Você vai perceber com essa obra que realmente não é possível um ser humano fazer um trabalho desse sozinho. Quando eu terminei de fazer esse trabalho, eu não me senti, na época estava passando largados e pelados e congelados. Eu fiquei desse jeito. Eu me senti com a síndrome do ninho vazio. Eu me senti abandonado. Cheguei até a pensar, meu Deus, que povo mais interesseiro, agora todo mundo sumiu. Eu tenho que escrever outro livro para eles voltarem. Porque eu me senti realmente muito só. Muito só. Foi aí que eu percebi o quanto que tinha muita gente, muitos espíritos nos apoiando, né? Então, ganhei a companhia desses espíritos, a confiança. E no momento de angústia, porque não foi fácil publicar esse trabalho. As editoras queriam dividir em 2, 3, 4 volumes, e eu segui rigorosamente o pensamento de Kardec e de Emmanuel. Nada de volume 1, nem volume 2, nem volume 3. No único volume. Nada de dividir, né? E veio angústia, e agora o que, é que a gente faz e tudo? E aí eu tive, em uma oração, me veio na consciência, na intuição. Jesus sabe o que você fez. Isso para mim já foi ótimo, né? Mas ele só te pede uma coisa: paciência. Eu falei, ele me pede a única coisa que eu não tenho. Qualquer coisa que ele me pedir, eu tenho. Eu tenho, o que ele quiser eu tenho, mas paciência, principalmente com o trabalho dele, foi angustiante, não foi fácil, foi sofrido, porque a gente geralmente pensa assim, que o cristão, ele tem amor pelo Cristo. Eu tenho um amigo na Bahia que ele fala, Emílio, eu queria ter o amor que você tem e sente por Jesus. Essa questão de afinidade é muito difícil. Você vê, Emmanuel é um comprometido com o Evangelho. O Emmanuel, ele é um comprometido. Mas nós temos outros espíritos, Marcos Prisco, Amélia Rodrigues, né? Joana também, mas tem espíritos mais próximos do Evangelho. Né? E espíritos mais ligados a outras linhas, outras vertentes de estudo. Então, eu ganhei o privilégio de aproveitar essa encarnação. Quando eu era muito garoto, um espírito disse para minha mãe, esse menino tem uma missão muito importante. Eu falei, até começar esse trabalho, ou melhor, até o término do trabalho, eu não sabia de que missão era essa, né? Porque o que eu fiz, todo mundo fez. Mas aí, quando terminei o trabalho, eu falei, eu vim para isso. Eu vim para fazer esse trabalho. E agora, depois desse, é como subiu, o que a Marilei disse, subiu o Everest, o Monte Everest, e agora vai subir qual monte, né? Não tem mais monte para subir, né? Então, eu ganhei experiência, ganhei a encarnação, como eu disse, mas uma coisa também que eu ganhei, a coragem de praticar o Evangelho. Vou dar um exemplo. Jesus falou em perdão. Mas como é que se perdoa um torturador? Como é que se perdoa alguém que nos tortura diariamente? Não há condições de ter essa tolerância. Mas ele nos ensinou, ao ir numa cidade e lá você não for bem aceito, sai da cidade e usa o costume judaico. Sacode o pó e vai para quem quer. Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas. Saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Ele não conviveu. Ele foi desrespeitado, ele foi assassinado, sofreu todo tipo de humilhação. Mas na convivência doméstica, todos respeitavam. E quando os irmãos, primos, primas, saíram com a sua mamãe e foram até Cafarnaum para chamar, dizer que ele não estava bem, que ele voltasse, ele estava pregando e ele disse, quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Não ficou em Nazaré, porque alguns judeus queriam matá-lo, inclusive. Então, ninguém é obrigado a conviver com quem não gosta ou não recebe a recíproca. Isso é comportamento do Cristo. A sua simplicidade. Depois da crucificação, os discípulos o encontraram em algumas das aparições assando pão e peixe junto. Quer dizer, ninguém imagina Jesus assando pão e peixe.
Vê o grande mestre que cura leprosos e tudo. Jesus curou 10 leprosos. Aí só veio um agradecer. E ele demonstrou sua insatisfação. Não é que ele desejasse gratidão, mas só vem um, cadê os outros 9? Ou seja, demonstrando assim a sua insatisfação diante da ingratidão humana. Então, o comportamento de Jesus é uma alavanca, é uma motivação poderosa para nós perdoarmos. Como é que se perdoa o inimigo? Primeiro, se afaste dele. Se afaste do torturador. Se afaste do agressor. Dê a outra face para ele. A outra face é afasta. Agora, de longe, aí você vai sentir a compaixão, até chegar o amor. Então, a questão do perdoar 70 vezes 7, ou seja, todas as 70 vezes 7 vezes que nós lembrarmos em nossas memórias daquelas agressões e que nos causaram feridas, cicatrizes, ninguém perdoa torturador enquanto está sob tortura. Tem que se afastar dele, tem que sacudir o pó, tem que buscar os braços do amor, buscarmos os nossos afins, não perdermos tempo com quem não quer. Isso é perdoar. Então, às vezes nós pensamos no Jesus meigo. Jesus foi meigo com as crianças, meigo com seus amigos, mas ele não aceitava certas provocações. Uma vez chegaram para ele e falaram assim, mestre, com que autoridade você faz essas coisas? Aí ele respondeu, muito bem, eu respondo se você me disser com que autoridade João fez o que ele fez. Aí os fariseus... do céu ou da terra, né? Do céu, exatamente. Aí eles começaram, se a gente disser que veio do céu, por que matou? Se veio da terra, por que não é? Aí eles não disseram, não sabemos. Ele falou, também não vou dizer. Ou seja, olha o Jesus próximo a nós. Também não vou. Já que você não disse, eu também não tenho obrigação de dizer. A gente tem que observar esse lado humano. Ele estava orando no horto do Getsemane e pediu aos discípulos, fica aqui, orem aqui por mim, comigo. E por 3 vezes, vocês estão dormindo aqui? Vocês não conseguem ficar 1 hora comigo orando, compartilhando a minha dor, suando sangue, né? Suando sangue. E mostrando outros mecanismos fantásticos da lei de ação e reação. Pedro, embainha a tua espada. Depois vem, olha, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então, quando nós observamos o comportamento dele, fica fácil entender como se pode perdoar, como se pode ter paciência, como se pode ter misericórdia, como se pode, inclusive, curar, ou seja, através do esforço, através do amor. Sem dúvida nenhuma. Essa coisa do romantismo que a gente ainda enxerga, não me interpretem mal, o romantismo que a gente enxerga a superioridade de Jesus, né? A superioridade de Jesus é na motivação espiritual, no interno. Mas se você pegar, e eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, Emílio, tudo isso que você falou aí tem fundamentação nas mais recentes, atuais e consensuais, né, descobertas da neurociência. Você demonstrar indignação e não coadunar com o mal, apesar de Jesus ter dito não resistais, mas quando você vai no grego originário, você vê que esse resistais aí tem uma amplitude, né, de campo semântico muito mais ampliado, mas quando ele fala assim, não resistais ao mal, não dá mal com mal, não combate mal com mal, né? Não combate o mal com mal. Mas você se tornar indignado e não conivente com o mal é obrigação de todo cristão. O que foi que Jesus fez? Você deu exemplos aí, eu não sou conivente com o mal. Vocês estão vindo me pegar, né, igual a moeda. Né? É lícito pagar ou não pagar o imposto, mestre? Me dá uma moeda aqui, gente. Ó. A cara de quem está aqui? Ó? Fala para mim, quem é que está na moedinha aqui? Sou eu? Não sou eu, né? Então vai dar a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. A gente não mistura as estações. Essa questão da gente olhar ainda com um certo romantismo afasta a gente neurocognitivamente dessa proximidade humana. Que era de Jesus? Não. Mas era o exemplo e o modelo a ser seguido.
Porque a 625 do Livro dos Espíritos fala quem é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado até agora. E o Espírito da Verdade fala, voyez Jésus, do original francês. Vede, mas o voyez do francês é observe e examine. Não é só ver. Examine. A melhor tradução para o voyez Jesus seria examine Jesus. Porque ele é o melhor guia e modelo dentro da humanidade possível. Você trouxe isso muito bem. Às vezes a gente é mal interpretado também, é sempre muito bom lembrar disso, Mídio, quando a gente tenta fazer essa aproximação com a humanidade viável de Jesus, as pessoas costumam interpretar muito mal, né? Principalmente com nossos irmãos, não só do Espiritismo, né? De outras denominações, então, e eu que venho de uma casa onde minha mãe é batista, meu pai é espírita, né? Quando eu vou para a banda dos batistas, eles recebem muito mais mal, né? Desculpa o pleonasmo, a redundância, do que os espíritas. Os espíritas já ficam olhando assim, não, mas aí você está querendo humanizar Jesus. Eu falei, não, estou querendo humanizar o exemplo, estou querendo viabilizar o guia e modelo. Então, isso é uma maturidade efetiva, lógico, você tem que aprender a lidar com isso sem diminuir o Cristo. A gente estava fazendo o programa de sexta-feira passada, eu fui com o nosso querido Simão Pedro e com o Felipe Pereira, lá de Portugal. E o Simão falou uma coisa sensacional, e depois aquilo ficou pondo na minha cabeça, né? A gente tem que diminuir um pouco o Jesus histórico e aumentar o Cristo dentro da gente. O exemplo, o humano próximo da perfeição. Então, eu coaduno bastante com o que você falou. Mas a pergunta que eu te fiz, eu adorei sua resposta, então eu vou refazer ela para ficar mais dentro do que eu estava buscando do seu conhecimento. O que você acha, e voltando a contextualizar, Emílio, a gente ainda tem confrades que ainda têm uma certa resistência a essa ampliação, eles falam de um teologismo espírita, né? Uma vez eu ouvi esse comentário, você está querendo fazer uma teologia espírita? Eu falei, olha, não é má ideia, não. Não é má ideia. Mas foi mal recebido. Mas a gente sabe que tem alguns colegas, alguns confrades, alguns colegas de Seara e alguns confrades, que ainda têm uma resistência a essa teologia, acham que é uma teologização do espiritismo, quando, na verdade, é um exercício aprofundado de tirar o espírito da letra. Então, do fundo do seu coração, com a autoridade de quem fez esse trabalho hercúleo, diga para os nossos irmãos e nossos confrades que ainda possam ter alguma resistência a isso. Na sua opinião, qual o maior ganho que eles vão ter na prática da doutrina, de professar a doutrina dos Espíritos, de servir a Cristo? Qual que você acha que é o maior ganho nesse sentido que uma pessoa que for ler o Tratado dos Evangelhos vai ter? A paz de consciência e a paz de espírito. A paz que vem do tempo. O nosso maior tesouro é o tempo. O maior tesouro que nós temos é o tempo, porque o tempo nos ajuda a ter paz. É evidente que você veja que o próprio Cristo foi atrás de Paulo, né, na estrada de Damasco, porque ele reconheceu a sua fé, reconheceu a sua consciência. Existe uma palavrinha com 2 letras que nós espíritas precisamos praticar muito, a palavra fé. Porque a fé é confiança em Deus. A doutrina espírita está a serviço do Cristo e não Cristo a serviço da doutrina espírita. O livro dos Espíritos existe para nos ajudar a entender o Evangelho e as leis incomensuráveis e eternas do Pai. O grande objetivo é chegarmos ao Pai, é entendermos a Deus, é percebermos e estarmos preparados para novas missões. Quando eu fico imaginando uma estrela que pode caber mais de 1 bilhão de sóis, eu digo sempre, João Marcos, que a ciência que mais nos aproxima de Deus é a astronomia. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Ou seja, a nossa Via Láctea, ela tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Ela tem um diâmetro ela tem um comprimento de 940 quatrilhões de quilômetros. Um diâmetro médio de 15 a 30 quatrilhões de quilômetros. E como diz Kardec, não passa de um ponto luminoso no universo, que tem mais de 100 bilhões de galáxias. Ou seja, é uma tristeza. Nós ainda precisamos encarnar,
com tanto para ajudar o pai. É uma angústia. É impressionante, quando Jesus estava no alto da cruz, ele se preocupou com a mãe dele, mas quando ele diz assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que ele quer dizer? Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Sim. Por mais que o nosso mestre seja tão grandioso, a grande luta dele, a grande missão dele foi fazer com que nós, seus irmãos, seus amigos, pudéssemos nos aproximar mais dessa beleza desse Pai. Ninguém antes dele chamou Deus de Pai. Diante de Lázaro, ele começou, paizinho, Abba, olha, eu já conversei contigo, mas agora eu quero conversar contigo para que todos vejam. Agora, a beleza do Evangelho é uma beleza matemática. Ali Jesus praticou 3 ressurreições, ou seja, morte aparente. A filha de Jairo, uma criança, o filho de uma viúva da cidade de Naim, e depois Lázaro. A criança estava em seu leito. O rapaz estava a caminho do cemitério, e o outro já tinha sido sepultado. Início, meio e fim. Então, no primeiro momento, na infância espiritual, o pai diz, acorda. Foi o que ele diz, Talita cumi, acorda, menina. E depois a menina acordou e ele pediu para dar um alimento à menina. Depois, no segundo momento, levanta. O cortejo fúnebre saía da cidade para ir até o cemitério. E ele disse para o rapaz, rapaz, levanta. E depois vem, Lázaro, vem para fora. Olha só, em um momento é a mente, a metanoia. Em um primeiro momento é acorda. Segundo momento é levanta, mesmo diante das quedas. Terceiro momento, já o mau hábito instalado. Sai. Sai daí. Sai desse túmulo. Né? Então, tudo é muito, mesmo sem que o homem percebesse, né? Tudo é muito preciso. Muito preciso. Então, talvez esses nossos irmãos que criticam a questão da teologia estejam ainda ainda pensando ou tentando desvencilhar o evangelho da ciência. Não há estudo do evangelho sem ciência. Ciência, filosofia e religião é simplesmente de uma única natureza, só que são focos, são ambientes de interpretação. A ciência enxerga de um jeito, a filosofia e o aspecto moral religioso. Mas quando se estuda as leis morais, se vê a questão científica, como Einstein dizia, né? Se você jogar bola vermelha, vai voltar bola vermelha na parede, e não bola azul. Ou seja, a lei de causa e efeito, do plantio e da colheita, que a natureza nos ensina tanto. Então, é evidente que esses irmãos que estão ainda muito voltados à questão da ciência, do fenômeno, é natural que pensem assim. Mas quando eles colocam o estudo do Evangelho e a ciência espírita, eles vão perceber que, realmente, não existe separação entre ciência, filosofia e religião. Tudo faz parte de um contexto do Pai. Ou seja, o que o Pai quer? Que nós cheguemos até Ele e vençamos essa angústia, a angústia de não podermos fazer mais. Quando eu fico lendo os Espíritos, dizendo que o Espírito puro é como uma luz, falo, meu Deus do céu, como eu gostaria de fazer algo mais interessante nesse universo. O universo é um mundo corpóreo, né? No mundo extracorpóreo que é eterno, não acaba nunca, né? Fazer algo mais substancioso, algo mais, assim, mais digno do Pai. Ou seja, amar Deus sobre todas as coisas é se dispor a trabalhar para Ele. É sermos servos dele, no sentido de prepostos dele. Então, somos ainda seres que se arrastam dentro do processo doloroso das reencarnações. Né? Mas como é angustiante, né? Nós sabemos que podemos ajudar muito mais o nosso Pai em sua obra, em seu trabalho, em sua obra tão difícil de ser delineada, compreendida, indizível. É muito difícil se entender Deus. Não é? Muito difícil. Mas, com essa evolução, nós vamos pelas asas do amor e da razão, da sabedoria, entendendo essa natureza. Mas todos nós chegaremos lá. Os mais científicos, os mais filosóficos, os mais religiosos, teólogos, né? Todos nós chegaremos lá, porque precisamos dessa evolução intelecto-moral.
como Kardec disse, né? Evolução moral é capacidade de amar, muito amor. Intelectual, capacidade de compreender o fenômeno em todas as áreas da ciência, especialmente da ciência espiritual, que Kardec chamou de espiritismo. Emílio, estamos caminhando para os 10 minutos finais do nosso encontro maravilhoso. Mais uma vez agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade. Emílio, de todas as harmonizações de perícopes que você fez, todas as harmonizações parciais que você fez, qual foi que te tocou mais? Qual aquela que te falou, nossa, que se fosse, essa que valeu a pena mais que as outras? E por quê? Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, seus 8 volumes. Pastorino pegou um jovem, uma criança, como Paulo pegou Timóteo e caminhou. Depois da crucificação aos pés da cruz, falei, e agora? Agora a ressurreição, Pastorino, então publicou. Né? Então, Pastorino fez uma excelente harmonização. Ele não juntou os textos, como eu fiz. Depois, a do Dom Duarte Leopoldo, bispo de Bragança Paulista, no final do século XIX. Mas Pastorino, que era espírita, fez um trabalho belíssimo. Né? Fez um trabalho belíssimo. Então, em termos de harmonia, foi Pastorino. E agora, das passagens evangélicas, qual que você harmonizou, que mais te tocou e por quê? Ah, são muitas, né? São muitas. Quase todas me fizeram chorar. A Marilene me pegava aqui chorando, aqui no computador. Na crucificação foi triste, foi lamentável, né? Não foi fácil, né? Mas, deixa eu me lembrar aqui. Muito difícil responder essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil. Deixa eu pensar aqui. Todas foram tocantes, não é? Todos foram tocantes. Ele nas bodas de Caná, ele ao lado da mulher na Samaria, ele no alto da cruz, ele diante dos discípulos lavando os seus pés, ele com Madalena ali, daquele primeiro encontro após a crucificação, ele chorando no horto do Getsêmani, preocupado com os seus discípulos, quando ele disse assim, Pai, afasta de mim esse cálice, não é que ele não queria passar por um sofrimento, não é isso. Ele chorou tal qual uma mãe chora quando vê seus filhos armando contra a sua saúde, contra a sua vida, planejando seu homicídio. Ele nos amou como uma mãe ama os seus filhos. Então, quando nós percebemos a maternidade de Jesus, a sublimidade dele, é algo realmente chocante. Diante da mulher que foi flagrada em adultério, ele não criticou a lei de Moisés, que mandava apedrejar, e nem também criticou o Império Romano, que só o Império poderia decretar morte, por isso que ninguém podia apedrejar. Então, ele trabalhou com as consciências, ou seja, o mundo da moral. Então, é comovente as atitudes de Jesus, ele escrevendo na areia, o único momento que ele escreve na areia. Mas eu posso destacar uma coisa interessante. Quando ele orava, eu fico imaginando Jesus orando. Muitas vezes foi flagrado por Pedro, Pedro, João, Tiago, ele orando. Eu fico imaginando como era essa oração, esse contato, essa conexão com Deus. Né? Então, Jesus orando é algo que comove, é algo que... Essa solidão suprema, essa solidão divina, é quando ele se aproxima mais de Deus, que é comovente. Buscando, convivendo no nível dele com anjos, arcanjos e querubins. É quase como uma espécie de... Eu também queria isso, eu queria chegar nesse estágio de oração. Né? Então, isso dói. Né? Dói profundamente quando a gente vê, ou quando a gente imagina essa sintonia sublime
e as condições que ainda nós nos encontramos. É quase que uma autopiedade, né? A gente sente uma autopiedade. Senhor, o Senhor estava orando e eu aqui perdendo tanto tempo com as coisas. Então, o que mais toca talvez seja quando ele toca o nosso Pai Celeste. Né? Essa conexão com o Abba, né? E você lembrou com muito o bem Abba, com o Paizinho. Essa transformação do El Shaddai, do Senhor dos Exércitos, davídico, né, no Abba yeshuvânico, foi o maior divisor de águas, né? Talvez o maior divisor de águas da nossa história. Ali, Deus passou a ser para todos e por todos. E eu fico imaginando, né, o povo escolhido de Israel tendo que lidar com essa realidade. Olha, então, um exemplo a ser seguido, mas precisa dar o exemplo. E Deus é para todos. Nossa, eu fico imaginando o judeu da Palestina do Ano Domini. Esse gabeludo deve estar louco. Véio. Não, Deus é nosso, Deus é meu. Que isso? Virou bagunça isso? Mas eu fico imaginando essa dificuldade. E por isso, por que eu estou falando isso? A dificuldade que nós temos hoje, amigo, é a mesma. Com roupagens diferentes. Todo mundo quer um Jesus só para si. E uma das maiores belezas que essa obra já me mostrou é que ela prova que Jesus é para cada um e para todos nós. Eu acho que isso talvez seja a maior contribuição. Pelo menos para mim já é a maior contribuição que a sua obra está trazendo. Eu espero, sinceramente, meu irmão, que essa obra seja lida, né, como nas palavras da sua companheira Marilei, que venha para gerações futuras, como esse farol do como e do quanto nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, entendendo Jesus cada vez mais. A interpretação pessoal é importante, mas o aprofundamento científico é primordial. Se assim não fosse, Deus não teria escolhido um dos maiores cientistas que já pisou no nosso planeta para poder fazer o controle universal dos espíritos e trazer a sua codificação. Não é, meu irmão? Suas palavras finais, suas considerações. Mais uma vez e sempre, cara, eu vou sempre agradecer você ter vindo aqui nessa noite. Foi muito especial para mim, a gratidão é muito grande. Suas palavras finais, suas considerações finais, por favor, meu irmão. Eu que agradeço você participar do programa com João Marcos. Olha que nome lindo, né? Do Evangelho, né? Que maravilha. Olha, que Deus cada vez mais ilumine essa inteligência brilhante, né? Essas reflexões. Você tem que ser entrevistado, viu? Tem muita coisa para perguntar para você. Faremos, então, outros programas para a gente debater mais. Eu vou fazer umas perguntas. Faremos outros para a gente debater mais. Algumas perguntas para você. Você tem muita. Que bom, que Deus. Foi um privilégio conhecê-lo, viu? É muito bom. A sensação é a seguinte: eu agradeço muito o Chico. Chico, um abraço, um beijo em seu coração. Eu fico muito feliz com esse encontro, porque muitas vezes nós vivemos numa ilha, né, em ilhas individuais, em ilhas, né? E quando nós encontramos pessoas afins, que começam a falar, a gente vai sintonizando com esse pensamento, com essa logicidade, essa organicidade de pensamento. Isso